assim mesmo a pergunta? Tá ótimo, tá ótimo. A minha luz é o suficiente. Na realidade, dizem que pretensão não faz mal para ninguém, né? Na década de 1990, aqui nos Estados Unidos, porque o pessoal aqui, graças a Deus, pesquisa tudo, né? Eles fizeram um levantamento em relação a TVP ou TRVP, que é terapia regressiva de vida passada, ou terapia de vida passada, onde se constatou que a quantidade de reis, rainhas, príncipes, princesas, faraós e assim sucessivamente era tão gigantesca que não tinha lugar para poder colocar tanta gente importante no planeta nesse período, onde os faraós existiram, os reis, rainhas e assim sucessivamente. Nitidamente, a gente vê então que o processo é válido? Sim, é válido, desde que seja respeitado determinados aspectos para que se possa fazer, né, a coisa de forma coerente, porque na realidade ela é uma terapia. Como terapia que é, nós temos uma série de fatores para serem considerados. O primeiro fator é o porquê que nós, de repente, não nos lembramos, nós não nos recordamos daquilo que nós fomos em existências anteriores, ou mesmo até nas pesquisas feitas por terapeutas, utilizando da TRVP, se constatou que as pessoas imediatamente se recordam de existências anteriores, mas não se recordam da passagem pelo plano espiritual, quando há uma intermitência entre uma reencarnação e outra. É interessante notar, a condição da reencarnação, ela tem uma proporção, uma profundidade, uma importância tamanha na criatura, que ela é remetida imediatamente às condições de existências anteriores, e a passagem pelo plano espiritual, por vezes, é como se ele tivesse um sonho, como se aquilo fosse um sonho. Claro que isso não é uma regra geral. Evidentemente que depende da evolução do espírito, essa realidade, não é, é alterada consideravelmente. Mas foi uma grande maioria de casos que foram analisados. Mas por que o processo do esquecimento acontece? Não é só no plano moral da questão da evolução do espírito. Existe uma relação de natureza física. Quando nós vamos reencarnar, o perispírito, e aqui é um desenho de um dos capítulos do livro Missionários da Luz de André Luiz, que é a reencarnação de Sigismundo, que André Luiz presencia. A reencarnação de Sigismundo é de Sigismundo, não significa que todas são iguais. Cada reencarnação e cada desencarnação tem uma característica peculiar. Nós não somos iguais. A diferença é como se utilizar a questão da digital. Cada caso é individualizado. Ele observa o caso de Sigismundo e ele vai falar sobre a redução perispirítica ou a redução do corpo perispiritual, do corpo que envolve o espírito. Quando isso acontece, ele vai dizer que há um restringimento do perispírito a ponto dele chegar a ficar na condição praticamente de uma molécula, fazendo a ligação no útero materno com o óvulo que está fecundado. Bom, esse processo do restringimento, por si só, né, ele é um restringimento de natureza atômica, por si só, ele já começa a neutralizar as condições das lembranças anteriores. Mas não só. Diz Emmanuel e também André Luiz nas obras. Emmanuel fala no livro chamado Emmanuel. André Luiz fala também aqui no Missionários da Luz, entre outros, que os próprios neurônios do nosso cérebro físico funcionam para os neurônios do cérebro perispirítico como verdadeiras luvas, como se ele encapsulasse os neurônios do perispírito. É a mesma coisa que você colocar em relação à luz, a gente colocar um vidro opaco. E esta condição daquilo que acontece em relação aos neurônios no cérebro faz com que as recordações de outras existências acabem ficando na condição do arquivo no perispírito e nós não temos um acesso com tranquilidade. Isso vai acontecer e nós temos acesso um dia com naturalidade? Sim, vai. À medida que a criatura evolua.
à medida que nós, como espíritos, não tenhamos nenhum processo relacionado à culpa, a traumas, a situações de melindre, né, de orgulho, de vaidade, de egoísmo e coisa do gênero. Isso, evidentemente, significa evolução. Até porque, diz o próprio André Luiz, como é que seria a administração desta existência atual com uma existência, não é? Com a recordação de uma existência anterior de maneira integral. Já imaginou como seria isso? Como é que seria a administração disso? Algumas pessoas já nos disseram assim, seria muito melhor, porque se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu então trabalharia o meu perdão. Então tá. Né? Às vezes um indivíduo faz um desaforo no carro do lado e a coisa já fica complicada. Imagina se você tem dentro de casa uma pessoa, ou mesmo nós, em relação aos outros, que nós literalmente desgraçamos a vida da pessoa, ou o contrário. Como é que seria a nossa atitude e a nossa reação? Isso é tão interessante que no próprio processo do sono acontece a mesma coisa. Quando nós retornamos para o corpo, no processo do sono, desdobramento natural, quando nós retornamos para o corpo, nós vamos notar que as recordações, se esse sonho for um sonho real, ou seja, nós saímos, desdobramos, entramos em contato com espíritos e voltamos para o corpo, quando nós temos a lembrança desses chamados sonhos reais, elas são mínimas. Por quê? De novo, como é que nós administraríamos, não duas vidas, porque não são duas vidas, mas como é que nós administraríamos uma situação agora, uma agenda do dia e tudo aquilo que acontece à noite, os nossos compromissos, as nossas atividades noturnas. Isso se for os sonhos reais, porque podem ser os sonhos do subconsciente, que nada mais são do que um verdadeiro download, onde está acontecendo a transferência de tudo aquilo que nós vimos, assistimos, não é? Ou experienciamos durante o dia, que vai para o neocórtex, de uma maneira, claro, que totalmente confusa, porque há um processo de transferência não necessariamente ordenado. É a mesma coisa que fazer download de arquivo em computador. Mas no sonho real, na realidade, nós acabamos, de fato, ficando com pequenas informações. Por quê? Também tem um porquê de natureza física. O perispírito, quando nós saímos do corpo no processo do sono, então não precisa desencarnar para, não é? Nós podemos constatar isso em nós mesmos. Quando nós saímos do corpo e observamos situações, ou seja, a realidade do plano do espírito, da outra dimensão, nós acabamos captando com que cérebro essa informação? Com o cérebro perispiritual. Quando nós voltamos, que está localizado no organismo físico, não tem esse registro, não é verdade? E é claro, com essa relação que nós fizemos até utilizando do vidro opaco, o registro que vai para ele é exatamente o mínimo, o que nos preserva, né, também desta condição que a gente acabou de dizer. Foi na década de 70 e 80 que esses aspectos, né, por incrível que pareça, eu cheguei a usar este tipo de roupa, né? Que coisa impressionante. Não era cor-de-rosa a calça, mas era esse estilo. Não, a calça não era cor-de-rosa, não. Mas era a boca de sino. Mas você, jovenzinha dos anos 70, usou essas roupinhas aqui, ou dos anos 80. Mas o fato foi nessa década, que a gente não veio aqui para falar de moda, mas foi nessa década que também não foi moda, que surgiram os primeiros estudos de analistas, né, de psicoterapeutas que começaram, em fazendo as suas sessões, percebiam que utilizar-se da hipnose, que era conhecido na época de Kardec como sonambulismo, percebiam que seus pacientes começavam a relatar situações, ocorrências de outras existências. E essas situações e ocorrências, nem todas desagradáveis, mas aquelas que eram traumáticas, né, ou experiências desagradáveis relacionadas à questão da culpa, podiam, dependendo, evidentemente, do trabalho a ser feito, podiam ter situações solucionadas. Crises que, por vezes, acompanhavam o indivíduo e ele não tinha noção de onde vinha. Evidentemente, a gente está até colocando isso antecipadamente, eles começaram nesse período, porque também na Europa aconteceu isso, eles começaram a divulgar essas práticas psicoterápicas e tem um cidadão muito corajoso da Universidade de Miami, que é o Brian Weiss, que foi o primeiro a divulgar nos Estados Unidos
com aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, Muitas Vidas, obrigado. Foi o primeiro que corajosamente saiu, né, dessa penumbra colocada de caráter científico, aonde não existe o espírito, para poder divulgar os seus trabalhos das pessoas atendidas por ele, era uma moça, que ele foi fazendo uma regressão de memória até o útero, e do útero em diante ela começou a falar a respeito de uma outra existência. Ele tem vários livros publicados, mas foi o cidadão primeiro mais corajoso que teve em publicar esse tipo de assunto, podendo na época até ter a sua reputação colocada em jogo. Mas na realidade foi quando se começa a utilizar a hipnose, que Kardec, como já dissemos, se utiliza no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, com a terminologia de sonambulismo, o que é a mesma coisa. E quando Kardec vai se referir à utilização do magnetismo, na verdade, este termo mais moderno ficou como indução hipnótica. Espero que a gente não hipnotize ninguém que não durma até o final da palestra. Mas o fato é que esses pacientes, então, relatavam experiências de vida passada. Até porque, pessoal, está tudo em nós. Tudo está contido em nós, né? Nas dimensões da nossa consciência. Como é que funciona a gente nesta encarnação e na relação das outras? Nós temos o consciente da vida atual. Esse consciente da vida atual, mais ou menos comparando, é um registrador de informações que joga para o subconsciente, que é o banco de memória da vida atual. Mas nós não somos só isso. Nós temos o chamado subconsciente profundo, que é aqui onde estão as memórias das encarnações passadas. Tudo está registrado em nós. E também não é limitado a isso a criatura, não é passado, é presente e ponto. É passado, presente e futuro, que é o superconsciente ou as potencialidades psíquicas superiores. Mas tudo isto diz respeito a uma única criatura e à interatividade. Aquilo que a gente joga para cá vai para cá, consistir, não é? Vai fazer parte desse banco de memória, e o que está aqui também pode subir. Então, na realidade, quando Jesus oferece o Evangelho para nós, ele está nos oferecendo a possibilidade da gente equilibrar isto aqui, não é verdade? Acionando este item aqui em cima. Não é fato? Acionando as nossas potencialidades psíquicas superiores para exatamente trabalhar aquilo que nós temos e que vai subir, e que, se a gente não fizer nada, veja como a educação faz um papel importante. A educação da criança faz um papel importante. Por quê? Porque muita coisa que pode sair daqui e vir para cá e vem, que são as chamadas, até Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. É possível nós conhecermos outras reencarnações? Os espíritos nunca negaram essa possibilidade. Disse, sim, é. Disse, como eu faço? Disse, basta que você analise as suas tendências. O que são, da onde vêm as tendências? Onde estão registradas? Aqui. Elas sobem? Sim. Se aqui sobe, desce, tanto, né? A título só didático, elas sobem? Sim. Uma boa educação pode neutralizá-las, dependendo da sua profundidade, da representação que tem para o espírito, ou pode, pelo menos, no mínimo, amenizá-las. Veja a importância da educação bem dirigida, né, para a criança, que vai funcionar com um foco específico até mais ou menos os 7 anos de idade, quando o espírito, inclusive, está em fase de reencarnação, porque a reencarnação se conclui mais ou menos até os 7 anos de idade, conforme informado em André Luiz no livro Missionários da Luz. A partir daí, o indivíduo começa a manifestar o que ele é, aplacado, minimizado com os aspectos da educação que recebeu no presente. Veja então a importância para os pais, tutores, etc., a relação da educação. E, naturalmente, né, todos esses aspectos aqui tem este bloqueio por aquilo que a gente acabou de dizer, de natureza física, evidentemente, e também de natureza moral. E é esse aspecto aqui que a gente vai dar uma olhadinha. Essa é a questão das nossas memórias, né?
Por que nós colocamos essa imagem dessa muralha? Porque determinados aspectos, determinadas passagens na nossa existência, nesta existência mesma, dependendo do tipo de trauma ou da questão da culpabilidade da criatura, nós, por vezes, damos um verdadeiro tilt no nosso cérebro, naquilo que está registrado em nós, dependendo do nível da situação traumática, para que nós embotemos. Está lá dentro, só que a gente anula esse tipo de situação. Isso se é uma realidade numa situação, né, de estresse nesta existência, que dizer em existências anteriores. O tipo de problema. Se nós formos a olhar no livro Nosso Lar, Dona Laura declara para André Luiz, e Dona Laura tem uma evolução considerável, segundo André Luiz descreve no livro Nosso Lar, que ela fez uma regressão de memória até 300 anos da época atual. A partir de então, ele, tanto ela quanto o marido, que é o Ricardo, que já estava reencarnado, e ela reencarnaria posteriormente, elas não conseguem mais, daquilo que estão vendo, eles não conseguem ir além de 300 anos antes. Se a gente olhar, o que a gente fazia 300 anos antes? Não é? O que a gente comia? Como é que a gente vivia? Qual era o nosso comportamento semelhante conosco mesmo? Não é apenas 300 anos, precisa ir mais do que isso. Coloca 1000 anos para trás. Precisa ver a necessidade. Então, determinadas situações e traumas têm uma verdadeira muralha. Uma verdadeira muralha que impede que o indivíduo vá além, por uma questão de preservação dele mesmo. E, por vezes, é aí que acontecem essas situações. As criaturas forçam esta condição e acabam superexcitando a imaginação. É da onde vêm quadros dessa natureza. Tem um monte de gladiador, rei, príncipe, princesa, faraós e logo, né? Geralmente uns bonitões. Ninguém é feio, ninguém tem uma vida, não é comum, ninguém fazia faxina, ninguém fazia serviços, né, pesados. Só é esta situação. Quando pega pesado, era um gladiador, mas era aquele que sempre vencia todas, né? Mas veja aqui, por quê? Porque a imaginação superexcitada. Você vai forçando, 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 o indivíduo acaba entrando numa zona onde pega alguma experiência, conhecimento, livro, assunto que gosta, filme que viu e projeta isso. Na realidade, há um problema de natureza ética, se a gente parar para pensar. Porque as lembranças, as válidas, elas ocorrem espontaneamente. Na realidade, não existe condução do psicoterapeuta forçando determinadas situações. O que acaba acontecendo é um processo associativo, que funciona da seguinte maneira. Uma palavra que é dita, um sentimento narrado pelo paciente ou uma expressão de uma emoção que caracterize o sofrimento. Então ele funciona de maneira espontânea. E essas situações, por associação, pode-se ir à origem do problema. Tem algum psicólogo aqui? Não tem? Aí, da mesma maneira que se trabalha, não é, na psicologia em relação à situação do momento vivido na atualidade. Uma palavra, um exemplo, etc., sem que o psicoterapeuta vá conduzindo, acaba levando à origem do problema. Mas na relação da reencarnação, se isto é uma realidade na terapia, na situação então da reencarnação vai despertar o quê? Quadros onde nós pudemos ter situações de dor, de sofrimento, de traição, né? Um tipo de traição desse não dá para negar que tem traição, não é verdade? É uma situação dessa natureza. Situações que nós fazemos por associação, vividas ou por vezes assistidas, culpas por aquilo que eu vi, sei que está errado e não fiz nada. E aí, dado a capacidade da minha consciência, eu deixei a coisa acontecer. Veja como é sério, porque não basta, na resposta dos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, é necessário que se faça o bem. Não é? Não basta que eu não esteja pactuando com a situação, participando da situação. É necessário que eu haja se a situação está incorreta.
Se o indivíduo estiver morrendo afogado, eu não posso dizer, deve ser karma dele, deve ser provação dele, não é verdade? Então ele que morra afogado para ele desencarnar bem e resolver os seus problemas. Não, eu vou lá e tento tirá-lo da situação, não é fato? É uma questão de coerência. E às vezes situações assistidas e tendo o bom senso de poder ter feito alguma coisa e não foi feito, pode nos gerar determinadas culpas e nós carregamos isso em situações na existência atual através do quê? De sentimentos que vão se prolongando em existências. Não significa que o ponto trabalhado esteja evidentemente na última, se essa última for a quarta. Ela pode estar na primeira, com reflexos nas demais, e atuando aqui nesta, e também tem um detalhe, elas podem se assemelhar na origem. A origem é aqui, é um trauma, é um problema de culpa. E situações de natureza semelhante que tocam com o assunto experienciado ou vivido, influenciam nesta existência e não necessariamente quando nós vamos para esta aqui, ou para esta, ou mesmo para a última, não significa evidentemente que o problema é este, mas ele funciona por associações. Por isso a necessidade, a condição ética de não conduzir, e sim deixar com que a coisa aconteça de uma maneira equilibrada. Ou seja, o terapeuta vai deixar fluir pensamentos, sentimentos e emoções, e não julga, não procura entendê-los e também nem tampouco criticá-los, porque pode nascer daí a defesa. Está vendo como não é uma situação tão simples? Basta aí, vai lembrando e a coisa se resolve, porque não é de fato tão simples. Existe toda uma tecnicidade por trás para que a coisa seja bem sucedida. Isso vai garantir, como nós dissemos, que o processo psíquico do paciente ele, o paciente, e sua situação esteja norteando o processo, não as ideias preconcebidas do psicoterapeuta, que pode influenciar de maneira negativa em relação àquilo que o paciente esteja vivenciando ou por lembrança de existências anteriores. E isso é que acaba gerando problemas com regressão mal conduzida. O que fazer com esse material? Nós tivemos possibilidade de estudar um dos casos, entre tantos, mas esse nos chamou bastante atenção. A moça tinha um problema de síndrome de pânico e ela não suportava em ficar em lugares fechados sozinha. Então ela não conseguia entrar num elevador sozinha. Se ela tivesse que subir 30 andares, ela subiria pela escada, do que entrar num elevador sozinho. Muito bem. O cidadão fez uma indução a um processo e ela se descobriu, no desespero, durante a sessão, que ela havia sido enterrada viva. Bom, o cidadão, quando surge a informação, a situação como um todo ocorre, ele não sabia o que fazer, e a moça sai da sessão com esse tipo de problema. Então ela ficou com, em vez de um, tinha dois. Porque imediatamente ela acabou criando em si mesma uma crise asmática. Então ela passou de um problema que ela tinha, verdadeiro pânico, para entrar em lugares fechados de tamanho reduzido. Ela recorda da situação, faz a ligação do porquê, mas não se trabalha de forma conveniente, aliás, nem se trabalha, e ela desenvolve imediatamente uma crise asmática. Ou seja, o próximo que foi trabalhar com ela, o próximo psicoterapeuta, tinha que trabalhar dois problemas. Um oriundo da situação em si, com o outro que agora se refletia no próprio organismo físico. Veja como é uma situação funcional, porém, com uma seriedade incrível. São as chamadas regressões sem ética, significando dizer que o terapeuta conduz o processo, dirige a sessão e faz com que a pessoa veja coisas que não deveria ver, acessar fatos que não deveria e até reconhecer pessoas com as quais convive hoje. Qual é o ganho que se tem? Além de ser antiético, é extremamente perigoso, porque de repente você está, por exemplo, ninando o seu filho e você sabe quem é aquela criatura, que às vezes
pode ter causado prejuízo na tua vida quando não colocou a tua própria vida em jogo e dos seus familiares. Como é que você veria o seu filho? Ou imagina se o seu filho olhasse para você e visse quem é você de fato. Como é que seria a sua condução moral para com ele ou o contrário? Por isso que tem todo um sentido esse processo da não recordação. Aqueles que são orgulhosos diante das criaturas que humilharam continuariam mantendo o seu orgulho. Aqueles que foram humilhados diante dessas criaturas poderiam continuar mantendo, não é? Vivenciando um quadro de humilhação. Isso para dizer o mínimo. Não é? Então, por isso a necessidade dos cuidados que nós, que estudamos o assunto, devemos ter. É diferente do caso de regressão conduzida. As regressões conduzidas, não é, por hipnose, na psicologia forense, na verdade tem um foco único, que é, por exemplo, pegar um retrato falado de criaturas que, de repente, cometeram um crime e são identificadas e, através da hipnose, da indução hipnótica, se dirige efetivamente para aquele quadro. Não existe nenhuma relação com outra situação, se não seja a experiência recentemente vivida, e aí se usa de técnica diretiva. Você dirige o paciente para aquela situação específica, sem causar-lhe nenhum tipo de transtorno ou aborrecimento. No caso de técnicas não diretivas, que é a que a gente vem falando até agora, nós induziremos o paciente a ampliar a consciência. Quem falou isso? Kardec, no Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 8º, ele vai tratar da emancipação da alma, ou seja, a alma, o espírito se emancipa. Na questão, inclusive, de número 455, quando ele descreve o que ocorre com o sujeito em estado hipnótico, conhecido como sonambúlico, na definição, como já dissemos, do seu tempo. Ou seja, quais então as diferenças de psicologia tradicional e transpessoal? A psicologia tradicional entende o indivíduo num único departamento, ou seja, tudo diz respeito a essa existência. A transpessoal entende, aceita e trabalha com a reencarnação. E vê então a vida não departamentalizada. A vida é uma só, as diversas existências não são departamentos desta vida. São mera passagens onde houve uma simples substituição de roupagem. A vida é uma só, reencarnação são várias. A mesma existência, as estações vão se modificando, a gente muda de roupa, não é? Utiliza uma roupa adequada, a não ser que more na Flórida, aqui na parte de baixo, evidentemente, que usa sempre a mesma. Mas a mesma que eu digo assim, né? Uma roupa, veja, nós estamos no inverno, olha que beleza de inverno que a gente tem, né? A gente sai na rua, né, de bermuda e camiseta, esse é o inverno. Se subir um pouquinho mais, vai experienciar o maior inverno dos últimos 118 anos. Né? Tanto é que Chicago está sendo chamado de Sibéria, que é uma mistura de Chicago com Sibéria. Aí você imagina as diferenças. Mas aqui, utilizando esse exemplo, você tem a mesma condição, uma existência mudando a vestimenta. Ou seja, a vida é uma só, não é departamento, né? Não é uma coisa que é estanque aqui para ter uma outra que não tenha ligação nenhuma com aquela que é precedente. Livre-arbítrio que vai ser utilizado gerando as consequências. Né? Esse é o ponto. O livre-arbítrio é exatamente aquele que pode ampliar a capacidade do espírito, da sua manifestação, ou literalmente o boicota nele mesmo. Veja, não é castigo divino, é absolutamente nada. Até porque castigo, quando a gente diz que é castigo, nada mais é do que um desafio que o espírito faz a si próprio. É aquela prova que ele pede para se submeter e verificar o quanto ele suporta a situação que ele pede para si mesmo. Até porque nós nos desenvolvemos pela nossa vontade, né? Através da utilização do livre-arbítrio. É tudo, na questão da existência nossa, uma questão de DNA. Se a gente for falar com qualquer biólogo ou bióloga desse planeta e perguntar para eles quem vai vencer o problema da situação do planeta, quem vai vencer essa guerra, se é nós ou a natureza, a gente já sabe que perdeu. Não é verdade?
Porque o planeta existia antes da gente e pode continuar existindo sem a gente. Significa dizer que a natureza vai preponderar. O que significa isso? Pode não ser nos mesmos moldes que nós conhecemos, mas ela vai preponderar. Né? E se a gente estiver no caminho, a vida é dura. Em relação à questão do espírito e do DNA de natureza divina, é a mesma coisa. O nosso DNA divino vai preponderar. Nós temos, em essência, tudo aquilo que às vezes a gente admira em criaturas que dão a sua vida pelo semelhante. Por mais que a gente insista, a nossa natureza vai preponderar. Significa que existe uma fatalidade nas leis divinas. Sabe qual é? Você vai ser bom. Ah, mas eu não quero, não importa. Mas vai ser. Quanto tempo a gente sai do departamento e somos nós mesmos, não é, ligados, oriundos daquilo que nós fomos e fizemos. Na pergunta 392 e 393 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam: intuímos o passado no bem ou no mal? Veja, intuímos, tem por intuição, intuo, que vem de dentro, não é? E ele se manifesta em nossas tendências. Lembram-se de quando a gente falou, dá para saber o que eu fui no passado? Dá. Intuitivamente, refletido naquilo que é a nossa tendência. Estas tendências que nós temos seriam regidas pelos sentimentos que deram significado a essas ações passadas e criaram uma verdadeira alavanca, impulsionaram para o bem ou para o mal, condensando no presente o que realmente fomos e ainda somos. É a história do que eu sou uma criatura, por exemplo, extremamente irritadiça. Né? Ora, por quê? Essa é a pergunta. De onde vem isso? Desde cedo, desde que eu me conheço por gente, eu não suporto determinado tipo de situação. De onde vem isso? E se a gente tem a consciência sobre isso, esse é o ponto a ser trabalhado. Não é verdade? Não é trabalhar uma série de coisas. Até porque quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Não é? Porque o indivíduo se perde. Não? Com 10 prioridades você não tem nenhuma. Você solta 10 tartarugas e tenta pegar. Não é? Esse é o ponto. É aquele foco que mais nos incomoda e que a gente tenha consciência sobre ele, porque na grande maioria das vezes ele está automatizado, não é verdade? Quando a gente desperta sobre ele, diz Emmanuel através da psicografia de Chico o seguinte: quando a gente reconhece um problema, olha que beleza, nós já evoluímos. Por que você passou a ver? Porque a resposta é automatizada. Reencarnação atrás de reencarnação, a resposta acaba se automatizando. A gente dá a resposta sem ter noção do que está fazendo. Quando se tem noção, significa que se tem consciência. Esse é o ponto a ser trabalhado. Essa é a tendência que precisa ser, não é, trabalhada aprofundadamente. E aqui, evidentemente, a gente, para evoluir no que seremos, será preciso mudar, deixar de ser o que se é. É por isso que a doutrina fala o tempo todo em reforma íntima. Você precisa se reformar. Para mudar, é preciso reconhecer o que deve ser alterado. Não é verdade? Era aquilo que a gente estava falando. Olha quem disse isso. Foi esse cidadão aqui, quase 500 anos antes de Cristo, que foi o Sócrates, que disse: olha, você precisa se conhecer. Você, procurando se conhecer, e dá para se conhecer de várias maneiras. Em contato com o semelhante, é uma maneira, analisando a si próprio, ou prestando atenção, né, naquelas ações ou nos pensamentos que acabam surgindo no momento que a gente vê determinadas coisas. Significa dizer o seguinte: a gente precisa prestar atenção em nós mesmos. Não é? A gente se conhece prestando atenção em nós mesmos. Seja de que maneira for, que ponte que a gente estivesse utilizando. Mas tem razão o Sócrates em dizer isso. No capítulo 8º do Livro dos Espíritos, ele ainda diz o seguinte: alcançando o fim marcado pela providência, ou seja, para a nossa vida na espiritualidade, nós, como espíritos, escolhemos as provas às quais nós queremos nos submeter para acelerar o nosso adiantamento, significando que o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado para nos fornecer esses meios e cujas provas que a gente vai passar estão sempre em relação com as faltas que se deve expiar. Se a gente triunfar, se eleva. Se fracassa, não existe castigo. A gente recomeça. Essa é a justiça divina. Né? Para cada ação, uma reação que seja correspondente.
o espírito vai sempre desfrutar do seu livre-arbítrio. E é em virtude dessa liberdade que ele escolhe as provas da vida corporal. Que se fossem impostas sem a nossa escolha, sem a nossa liberdade de escolha, nós funcionaríamos, como dizem os espíritos, como uma máquina. Uma vez que a gente está reencarnado, a gente delibera que fará ou não. Ou seja, a gente vai escolher entre o bem e o mal, não é verdade? A gente fez uma programação no plano espiritual. Reencarnou com o nosso livre-arbítrio, a gente vai admitir que vamos fazer dessa maneira ou não vamos fazer. Ponto. Nós vamos fazer uma mudança. É exatamente porque se a gente não tivesse ele, repetindo, a gente seria uma verdadeira máquina. Ou seja, o fato de nós nos programarmos não significa que a história está concluída. Significa apenas que é uma programação, nada mais do que isso. E que o nosso livre-arbítrio pode alterar para melhor ou para pior. Tem uma das obras que fala a respeito de Chico Xavier, que quando ele chegou no 200º livro, ou seja, 200 livros psicografados, ele poderia ter terminado a missão dele ali. Até porque tem um livro que se chama Linha 200, do Emmanuel, que comemora, não é, esse número. Ele fez mais 425. Significa o quê? Livre-arbítrio sobre a missão que se tem. Se fez melhor do que poderia. Poderia não ter feito os 200? Também poderia. Era uma questão de escolha. Se a gente olhar a própria biografia de Kardec, nós vamos verificar aqui. E a gente até falava com o André antes de começarmos a palestra. Ele não veio sozinho. Vieram outras criaturas, né, que eram contemporâneas. Caso ele desistisse, até porque o Espírito da Verdade disse para ele, se você desistir da missão, não tem problema. Agora saiba que Deus não coloca os seus desígnios na cabeça de uma única criatura. Outro vai te substituir. Significa dizer que, tudo bem, você tem o direito de dizer não quero. A gente coloca outro no seu lugar. Zero de problema. Né? Não necessariamente, veja, vai ser desrespeitado o livre-arbítrio da criatura. E aí, dessa maneira, nós criamos o nosso ciclo reencarnatório. Claro que nós trouxemos aqui apenas 2, 3 exemplos. Mas é uma situação realmente de um ciclo reencarnatório, onde essas condições que nós acabamos de explicar surgem. Por exemplo, na primeira reencarnação, você se deu mal. Né? Quis enfrentar o gigante e se deu mal. Na segunda reencarnação, você não se deu mal, mas disse para aquele pequenininho que era mole ele enfrentar o sujeito. Na terceira reencarnação, a gente vem e se dá mal de novo. O que está acontecendo em relação a essas questões desses traumas ou culpa em relação à condição do processo ocasionando a dor? O que precisa ser feito para alterar esse ciclo? A resposta é simples e já existe há mais de 2000 anos. A gente precisa vivenciar Jesus. Veja, não é vivenciar Jesus religioso, é vivenciar Jesus nos seus ensinamentos. O perdoa 70 vezes 7 vezes, é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. A gente começa a quebrar as estruturas do ontem através da atitude no hoje. A gente começa a mudar as estruturas da criatura velha, refrigerando com o Evangelho e se tornando uma criatura nova. Até porque, se o passado já foi e agora é subjetivo, o futuro também é subjetivo, o importante é investir no presente. Investir no presente de que maneira? Não sendo descuidado com a questão de não ser previdente em relação ao futuro. Claro que não. Mas investir no presente, porque aquilo que a gente estiver fazendo no presente vai ser o desdobramento do nosso futuro. Então, a lição de Jesus é clara. Nós trabalharmos a questão do perdão, trabalharmos a questão positiva do ser, vai fazer com que o nosso futuro seja mais positivo. Muita paz a todos.